Jarbas de Andrade Vasconcelos tem 69 anos. É um dos 8 senadores do PMDB não alinhados ao governo de Dilma Rousseff. Jarbas Vasconcelos foi 2 vezes governador de Pernambuco, de 1999 a 2006. Antes foi deputado estadual e federal. Foi também prefeito da capital pernambucana, Recife. Jarbas presidiu o PMDB em 1989, ano em que o partido lançou Ulisses Guimarães para presidente da República. Eleito senador em 2006, Jarbas Vasconcelos chegou ao Congresso como opositor de Lula. Em 2010, Jarbas apoiou José Serra, do PSDB, contra Dilma Rousseff, do PT. Olá, internauta. Bem-vindo a mais um Poder e Política em Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo, do portal UOL e do portal Folha.com. A gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. E o entrevistado desta edição do Poder e Política é o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco. Olá, senador. Muito obrigado por dar essa entrevista para a Folha e para o UOL. Eu começo perguntando, o senhor faz parte de um grupo de senadores do PMDB que não está alinhado diretamente com o governo de Dilma Rousseff. Um dos senadores desse grupo, Eduardo Braga, acaba de ser nomeado líder do governo Dilma no Senado. Isso muda alguma coisa a orientação desse grupo e do senhor? Trocar Jucá por Eduardo Braga já é alguma coisa, é uma coisa importante. O Eduardo Braga é uma pessoa moderna, é uma pessoa articulada. Eu poderia até dizer a você que ele está acima da média do Senado, de inteligência, de articulação, de desenvoltura. Agora, o que é importante esclarecer e colocar transparência nisso, esse grupo, anteriormente eu estava praticamente sozinho. Pedro, eu votava sempre contra o governo e Pedro, eventualmente, episodicamente. E aí, quando da renovação do Senado, 2/3 do Senado, agora na eleição de 2010, a gente teve condições de trazer de volta o Requião, o Luiz Henrique, o Valdemir Moca, que eram figuras do MDB antigo, né, do antigo MDB. Então, esse grupo, Fernando, ele foi criado, ele foi sugerido, a concepção dele é para enfrentar o MDB, é para enfrentar o PMDB, para ver se há uma tentativa de melhorar o PMDB. A gente jamais poderia fazer um bloco de dissidência ao governo. Então, a gente não consegue misturar. As reuniões geralmente são na minha casa, no meu apartamento, na minha residência, mas não se toca com questões de governo, a questão do PMDB, porque esse grupo entende que isso não poderia ficar como está ainda, nas mãos de Raup, nas mãos de Sarney, nas mãos de Jucá, de Renan Calheiros, com práticas antigas e superadas. Esse grupo, digamos, de 8 senadores, na média, ficar mais propenso a ouvir os argumentos do Palácio do Planalto e, eventualmente, se alinhar mais àquilo que são os interesses do Palácio do Planalto e da presidente Dilma? Não, por ser um grupo independente, um grupo que quer, inclusive, melhorar as condições do atual PMDB, é um grupo mais ou menos independente, né? Há graus aí de independência, mas é um grupo independente. É um grupo que recusa a coisa das medidas provisórias, no volume das medidas provisórias, que estranha e condena os adendos, os jabutis que são colocados dentro das medidas provisórias, que são verdadeiras aberrações, imoralidades, né? Além de aberração, coisas imorais que são colocadas, sobretudo na Câmara dos Deputados, né? A gente imaginava, eu próprio imaginei, que quando Dilma, no início do mandato, tomou aquelas providências, as primeiras providências, com relação ao Ministério dos Transportes, e foi dura, né? Uma entrevista numa revista semanal que teve repercussão. Na semana seguinte, ela demitiu a cúpula do Ministério dos Transportes. O que é que a gente imaginou? Eu, por exemplo, imaginei que ela ia dar continuidade àquilo, que aquilo seria um processo que não seria um processo intermitente, que seria um processo continuado, e que ela iria fazer uma faxina. Ela não fez faxina coisa nenhuma. É como quem iniciou uma faxina,
Lula deve ter gritado, a base fisiológica deve ter passado o recibo, e ela simplesmente escondeu a vassoura atrás da porta, não é? Deixou de ser a faxineira. Passou a adotar medidas ambíguas, medidas que não eram as mesmas adotadas com relação ao primeiro episódio. Todos os outros ministros que se sucederam nas quedas, pode se atribuir muito mais ao trabalho da mídia, já que o Congresso é pífio, não consegue fazer isso. A própria oposição a que eu pertenço não tem desenvoltura para isso. Foi a mídia que levou o governo ao estrangulamento e, consequentemente, às demissões dos ministros. Então não foi um processo modelado e executado por ela. A presidente já fez 15 mexidas nos seus ministros, alguns mais de uma vez, né? Por isso que são 15, não foram 15 trocas, 15 novos nomes, mas 15 trocas. Dessas 15 trocas, 7 saíram sob alguma acusação de corrupção, mal feito, como ela disse. Agora ela colocou, como o senhor diz, Eduardo Braga, senador do PMDB do Amazonas, como líder do governo no Senado. Será que é um processo gradual? Ela quer, de fato, fazer algum tipo de faxina e mudar as práticas? Ou, como o senhor diz, não há faxina nenhuma? Eu não acho que é uma troca de 6 por meia dúzia você tirar Romero Jucá e colocar Eduardo Braga para a liderança do governo no Senado. Acho que é um ato importante. É preciso apenas ter sequência, é preciso apenas ter consequência. Porque a faxina iniciada lá no primeiro trimestre de 2011, ela não teve sequência, né? Ela não adotou o mesmo comportamento que teve com relação ao Ministério dos Transportes e aos outros ministérios, a começar do Ministério da Agricultura, o meu partido, o PMDB, onde ela ficou indecisa, vai e vem, com o pé atrás, sem tomar medidas efetivas, duras, como foram medidas que foram tomadas com relação ao Ministério do Transporte. Então, eu acho que é um alento. Eu acho que a indicação de Eduardo Braga pode ser uma coisa boa, uma pessoa que a gente pode dialogar, que a gente pode conversar, né? E, nesse sentido, o senhor pode conversar mais, então, com um representante direto do governo e, eventualmente, ficar mais aberto a alguma discussão e, eventualmente, votar alguma proposta que o governo defenda? Posso, porque eu fico muito desconfortável quando o meu voto é consciente contra o governo, ele é misturado com o voto da chantagem, né? Com o voto do inconformismo, mas o inconformismo aí entre aspas, o inconformismo porque o pleito não foi atendido, porque a emenda não foi liberada, porque o diretor não chegou lá no lugar que foi indicado, essas coisas todas. No caso mesmo da agência, não faz mal nenhum dizer aqui para vocês, publicamente, de que os votos, houve um número razoável de votos conscientes, mas a gente só ganhou por conta dos inconformados. O senhor votou contra a indicação do Figueiredo para a NTT? Votei. Via de regra, eu voto contra essas indicações. Via de regra. Eu voto contra essas indicações, porque geralmente são manipuladas pelo PT e a Dilma aceita isso. Embora o senhor esteja mais propenso a ouvir os argumentos, agora por meio de Eduardo Braga, líder do governo no Senado, o senhor ainda continua achando que a presidente está longe de romper com as práticas antigas de fisiologismo e clientelismo no Congresso? Acho que é um governo perdido, acho que são 15 meses, né? A gente está falando praticamente no final de março, e são 15 meses, não é brincadeira isso, 15 meses. O governo não anda, não é só com relação à classe política, ao Congresso Nacional, não é? A indústria está depenando, a indústria está afundando, né? As medidas que ela toma são medidas pontuais e medidas episódicas. O diagnóstico existe e ela tem esse diagnóstico na mão e ela não enfrenta isso com medidas severas, com medidas. O governo não fez as reformas. Lula foi eleito lá atrás, há 9 anos, com duas bandeiras, a bandeira da moralidade e a bandeira das reformas. Ele nem fez reformas, não é? E não inventou a corrupção no Brasil, mas botou a mão em cima dos corruptos. Criou uma grande base de apoio, inventou Dilma, e Dilma não tem, ganhou a eleição Dilma, está com 15 meses de governo, e Dilma não tem os atributos, né? Se pode se chamar os atributos, mas são atributos de Lula, não é? Lula tem malícia, Lula tem carisma, Lula tinha paciência que ela não tem, ela é uma pessoa arrogante, muito arrogante, né?
Lula engolia sapo e depois até vomitava esse sapo, mas engolia e fez publicamente. Ela não tem jogo de cintura. Ela quer ganhar num grito, ela quer ganhar com cara feia. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eduardo Braga, a nomeação dele foi interpretada por muitos como uma tentativa de ampliar ali o diálogo dentro do Senado. Mas, por outro lado, se a presidente mantém as práticas que havia no governo anterior, a chance de ele trazer alguma grande mudança é muito pequena, não é? Eu acho que o fato... Fala, não é 6 por meia dúzia, mas o que ele vai, que diferença ele vai fazer? Pois é, quando ela fez a troca não é de 6 por meia dúzia. Mas se ela não dá consequência a isso, se ela não busca um diálogo com o Senado, com a Câmara, não é? Se Dilma quiser conversar com um grupo da gente, comigo e outras pessoas, eu converso. Agora, eu não posso conversar para lá para ser um aliado do governo, para votar com o governo. Eu quero saber o que é que ela vai fazer, o que é que ela pensa. Né? Porque nós estamos com quase 15 meses de governo, né? E o país é completamente medíocre. Continua medíocre e ela ajudando essa mediocridade que toma conta hoje do país. O que eu quero dizer é o seguinte, não é impossível você ter mudanças no Senado, no Congresso Nacional, você com o presidente José Sarney presidindo o Congresso Nacional. Não é? Você não pode ter mudanças com isso. Sarney controla o setor elétrico do país, controlava no governo Lula, já devia ter interferência em outros governos antes de Lula, mas tem um controle total disso. Não é? Uma pessoa de práticas ultrapassadas, não é? Uma figura que já devia estar em casa há muitos e muitos anos, preside o Senado. E você pode confiar que isso possa avançar, isso possa dar um salto à frente, um salto qualitativo. Qualquer líder, por mais poderoso que ele seja, por mais desenvoltura que ele tenha, ele vai esbarrar sempre nas coisas de Sarney. Mas o senhor acredita que haverá ou não haverá uma melhora agora com essa troca de líderes? Acho que haverá melhora, até porque a gente está disposto a ajudar isso. Né? Agora, se ela vai dar consequência a isso... Mas o senhor acha que a presidente Dilma, com o senhor falando todas essas coisas, essas críticas que o senhor faz ao governo dela, vai ter disposição de conversar com os senhores? Não, pela prática dela, não, porque ela passa recibo, ela se irrita com as pessoas, ela se irrita com os fatos, né, se irrita com editoriais dos jornais, com reportagens, grita com os auxiliares. Como é que você pode ter uma equipe? A presidência da República tem uma equipe que você comanda num grito e num mau humor. Não pode. Por que o senhor acha, então, que ela age dessa forma? São várias as circunstâncias, Fernando. Lula criou uma grande base, né? Teve a experiência do primeiro governo com alguns problemas, algumas derrotas, né? Alguns entreveros no Congresso. Resolveu, após o pleito de 2002, criar uma base enorme. Né? Alguns jornais, não sei se foi a Folha, se foi outro, essa semana publicou que ela tem a maior base da história democrática do país a partir da redemocratização. Isso já faz quase 30 anos. Não é? Então Lula criou a maior base, mas Lula criou por conta daqueles atributos que eu disse lá atrás. Não é? Lula é hábil, Lula tem apoio popular, ela nem tem habilidade, nem tem o apoio popular que Lula tem. Lula é malicioso, Lula tem paciência, Lula tem carisma, nada disso ela tem. Nada. Lula foi quem inventou e ela não tem esses atributos. Ela tem hoje uma popularidade maior do que a do presidente Lula no seu primeiro mandato na mesma época. Influência ainda, mas influência ainda. O país vai bem, a economia do país vai bem, que pese todos esses vacilos do governo, mas a economia vai bem, o mundo em crise e a economia aqui vai razoavelmente bem. Tem um mérito aí do governo nisso? Tem. Um mérito. Eu acho que o grande mérito qual foi o grande mérito de Lula? Não mexer na economia, não fazer as aventuras que o país, uma parte do país imaginava que ele ia fazer a prática do PT, a política econômica do PT. Quando ele fez aquela Carta do Recife e adotou uma política, a de Fernando Henrique Cardoso, não é, de não mexer na economia, ele não estava na encruzilhada, não, ele só tinha aquele caminho. Não é, e ele não mexeu na economia, findou tendo um governo na área econômica muito mais ortodoxo, muito mais duro, muito mais inflexível, do que Pedro Malan, quando era ministro da Fazenda. O Palocci foi muito mais duro do que o Pedro Malan. A economia do país, embora não cresça nos níveis que muitos desejariam para que saíssemos do patamar de assimetria e miséria que existe... O país vai bem, mas poderia estar bem melhor.
mas há uma sensação de bem-estar quase inaudita para a maioria da população. Concordo. A tendência é que em 2012 o crescimento da economia, se não muito maior, seja um pouco maior do que o de 2011. A presidente da República é muito bem avaliada pela população. Nesse sentido, é lícito supor que, quando a gente fala aqui em Brasília, alguns falam que há uma crise política, que há um certo exagero, porque na prática isso não vai ter consequência nenhuma ou não? Olha, crise eu não diria assim, não, com esse nome de crise com que a gente, políticos e mídia, trataram a vida inteira, né? Os dois segmentos, né? Os dois campos. Eu diria o seguinte, eu diria que há uma perspectiva de paralisação, por exemplo, agora do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados tem dois projetos em pauta importantes, todos dois importantes. O projeto da Copa e o Código Florestal. Isso pode se arrastar e trazer prejuízos para o Brasil no campo esportivo. Não é? Essa questão de libera ou não libera a bebida em campo de futebol. Foi Lula, rapaz. Lula que foi com 12 governadores e só trouxe a Copa do Mundo para 2014, porque assumiram o compromisso, assinaram o compromisso, não é? Porque foi assim em todo canto. A FIFA é poderosa. E como é que agora você assume um compromisso lá atrás e quer desfazer esse compromisso? Eu sou contra, por exemplo, bebida em campo, sou contra. Não é? Mas foi um acordo firmado lá fora por Lula, que eu acho que deve ser honrado para que a gente pudesse ter a Copa do Mundo aqui. Então você tem dois projetos. Quando chegar esse projeto no Senado, se algum dia chegar, o senhor votaria para que fosse honrada o compromisso que o Brasil assumiu lá fora para poder trazer a Copa do Mundo para cá. Não é? Então, se a gente continua assim, uma presidente bem avaliada, uma presidente em que a maioria do país, a maioria absoluta, acha que ela tem boas intenções, mas ela não põe em prática nisso e o governo é semi-paralisado. Você diz que o Brasil pode crescer em 2013, mais do que agora eu concordo que pode crescer, mas a gente poderia crescer muito mais. Se o Brasil tivesse feito as reformas que Lula prometeu lá atrás, reformar inclusive, Fernando Rodrigues, reformar inclusive a legislação trabalhista. Nós estamos com uma legislação de meados do século passado. Meados do século passado. Como é que esse Brasil vai dar competitividade ao país, modernidade ao país, se você não faz uma legislação hoje, né, que acompanhe a Ásia, que acompanhe a Europa, os Estados Unidos? Como a gente vai competir com isso? Como é que a indústria brasileira vai competir, né, além do problema de infraestrutura? Não temos portos, aeroportos, estradas, né, energia, toda a infraestrutura é pífia no Brasil. Afora isso, uma legislação e uma carga tributária, uma legislação confusa e uma carga tributária insuportável. Por que a presidente, se é como o senhor disse, não fez faxina, quem fez foi muito a investigação da mídia? Ela iniciou o processo. Iniciou o processo? Por que ela consegue ter essa avaliação muito positiva e as pessoas identificam Dilma Rousseff como uma pessoa íntegra, ética e que está realmente fazendo uma limpeza na política e não se dobrando aos políticos? Veja, porque eu acho que ela tem uma história de combatente da ditadura, que percebida por muitos poucos no Brasil. Não é que a esquerda hoje esteja reduzidíssima, mas são as pessoas que viram a história, acompanharam a história e que lêem jornais e revistas. Não é? Ela tem isso, ela tem uma formação que me parece que não convive com corrupto, não tem a prática de conviver com os corruptos, mas foi ministra, né, de Minas e Energia e da Casa Civil no primeiro governo de Lula. E Lula praticamente fez o ministério dela. Né? Ela já deveria ter tido uma participação maior ali. Quer se desfazer disso, não consegue se desfazer disso, não é? Porque ela não tem a força que Lula tinha. Não é? Ela não quer dialogar com o Senado, ela não quer dialogar com a Câmara, porque talvez ela esteja, do ponto de vista dela, enjoada, não é? Com a relação ao PMDB, o fisiologismo do PMDB, as confusões dos outros partidos. A base é muito grande para uma pessoa que não tem jogo de cintura e que quer ganhar sempre no grito e na cara feia. Com essas práticas, ela não ganha nada. O que o senhor diria para ela se ela o chamasse para uma audiência? Que eu imagino não aconteceu até hoje, uma audiência do senhor com ela no Palácio do Planalto. Não, que ela tem que ter paciência com a base, porque a política é isso, o Congresso espelha a realidade brasileira. Né? Quem chega aí para ser deputado federal, senador da República, aos governos do Estado, chega porque a população coloca lá. Né?
Então, ela não tem como resolver isso. Ela não tem uma tendência autoritária. Nenhum país tem condições para isso, de tentar golpe, né? Nem de direita, nem de esquerda. Não há clima para isso. Ela tem que conviver com isso. Ela foi eleita nessa circunstância. Ela foi eleita com uma base enorme, enorme. Uma base heterogênea, enorme, que não tem unidade, fisiológica. Então, mas ela tem que governar com isso. Se ela não governar com isso, o país fica paralisado aí. O que eu acho é que ela, bem intencionada, com uma formação bastante razoável, ela tem que ter a inteligência e o jogo de cintura suficiente para dizer que sem o Congresso ela não governa. Não dá para analisar agora de que o Congresso é bom ou é ruim. É fisiologístico, malandro e safado. Não dá para fazer isso. Ela tem, o dado de realidade que existe é esse. Se ela quer avançar com reformas, inclusive trabalhista, a reforma tributária, complementar a reforma da Previdência, se ela quiser fazer tudo isso, ela só faz na base do diálogo. Ela tem que saber quais são os bons e os ruins, né? Os que têm práticas corretas e os que têm práticas incorretas, e procurar governar. Senão, o país vai ficar paralisado. Né? Do jeito que as coisas andam, nós estamos em 2012. Ainda falta um tempo aí, mais de 2 anos, né? 2 anos e meio, um pouco mais. Em 2014, na sucessão presidencial, reproduzindo-se este cenário atual, o senhor acha que ela é candidata à reeleição e favorita? Será a favorita. Será a favorita. Quem seriam os possíveis concorrentes de Dilma Rousseff, ela sendo candidata à reeleição em 2014, na sua avaliação? Nós não temos o surgimento de novas lideranças no Brasil. Nós temos apenas o maior partido de oposição é o PSDB, o DEM fragilizado e o PMDB tem apenas uma dissidência que não chega a 10%. Eu faço parte de uma dissidência que não alcança os 2 dígitos. Né? No PSDB, quem o senhor acha que são os nomes ou o nome que poderia ou deveria concorrer em 2014 contra Dilma Rousseff? Eu acho que ele tem 3 nomes. Eu acho que ele tem o Aécio, que quer disputar desde o pleito passado. Tem o Serra, que vai para a prefeitura. E eu acho que o projeto da prefeitura inviabiliza o projeto de uma tentativa de retorno a uma candidatura presidencial. E tem o Alckmin. Eu acho que talvez a gente fique aí entre o Aécio e o Alckmin. Para disputar uma eleição que vai ser dura, complicada e penosa. José Serra sendo candidato a prefeito e eventualmente vencendo a disputa para prefeito de São Paulo, não deve se candidatar a presidente? Não, acho que não. Acho que Serra, tendo feito a opção, revendo uma posição em que tinha dito de que não era candidato, sendo candidato, eu acho que ele vai ter que cumprir o mandato dele. Aécio é um bom candidato a presidente para a oposição? Pertence a um estado muito importante da federação, segundo o colégio eleitoral, e tem jogo de cintura e dimensão para isso. Mas sofreria grandes dificuldades, enfrentaria grandes dificuldades se Dilma for candidata à reeleição num cenário como o atual? Também, porque a Aécio tem que se soltar, a Aécio tem que deixar o Senado, não é? A Aécio não pode se incorporar à paisagem ruim do Senado. Ele tem que sair do Senado, ele tem que andar. Né? O melhor para Aécio era que não tivesse sido eleito senador da República. Era muito melhor para ele ter ocupado a presidência do partido se ele realmente persegue, e parece que sim, a presidência da República. Teria sido muito melhor ele renovar o partido, ampliar o partido, abrir um debate nacional, presidindo o partido, do que ser senador da República. O seu partido, o PMDB, sempre tem um nome, e muitos dos seus integrantes, não todos, mas muitos, envolvidos em escândalos. Essa é uma sina imutável? O PMDB não tem mais conserto? É difícil, o conserto do PMDB é difícil. Quando a gente reuniu esse grupo de 8, eu tive a oportunidade de dizer isso algumas vezes. Ninguém vai consertar o PMDB a médio prazo, e a longo prazo é muito complicado. Mas vamos ver se pelo menos a gente melhora a vida do PMDB. Ele deixa de ser menos fisiológico, né? O problema do PMDB, Fernando Rodrigues, é que ele foi o conduto, o MDB foi o conduto da insatisfação popular. O país se redemocratizou e o partido grande ficou grande. O partido ficou sem um programa novo, sem estatuto novo, sem bandeiras novas, porque bandeira da anistia, da eleição direta, liberdade de imprensa, tudo isso tinha sido alcançado. Né? Então, o partido ficou feito beija-flor. O que é beija-flor? Tocando nas coisas, né? Tocando no poder.
Eu convivo dentro do PMDB, convivo como dissidente, porque nós não temos uma reforma política. Isso tudo que está aí é um arremedo de reforma política, a gente não vai ter reforma política. No dia que a gente tiver uma... PMDB... Todos os partidos não têm interesse nisso, né? Sobretudo os pequenos que querem continuar como legenda de aluguel. Então, surgindo uma reforma política para valer, verdadeira, não é? Eu imaginaria me juntar, imaginaria juntar um grupo aí para a gente criar uma nova agremiação. Mas dentro disso eu prefiro ficar como dissidente eu não tenho espírito, eu não tenho formação tucana. Então eu prefiro ficar dentro do PMDB. O PMDB tem como presidente nacional licenciado o vice-presidente da República, Michel Temer. O que ele poderia fazer para consertar essa situação? É difícil, porque Michel representa um partido heterogêneo. Se ele disser que é homogêneo, ele está dizendo por dizer, mas não é verdade. Um partido heterogêneo, um partido que hoje virou uma confederação de lideranças regionais, muitas e muitas ultrapassadas. Foi boa a presidência de Michel Temer, a condução que ele deu ao PMDB? Foi a melhor que teve, porque ele democratizou, inclusive, ele levou essa decisão de apoiar o governo para os colegiados do partido. Não foi uma coisa imposta. Eu fui e votei contra, né? Mas participei, votei contra, achava que o partido devia continuar independente, mas meu voto foi vencido. O senhor falou de reforma política, ela não vai sair, mas recentemente um caso relativamente grave aí relacionado à política e liberdade de expressão. O Tribunal Superior Eleitoral vetou definitivamente agora, né, havia uma dúvida, o uso do Twitter, uma rede social na internet, para os candidatos antes do dia 5 de julho. O que pode se fazer a respeito disso e qual é a sua opinião? Muito extravagante. Eu fui à tribuna essa semana, quarta-feira, manifestar a minha estranheza, protestar e apoiar de público a iniciativa judicial que o PPS está tomando através de Roberto Freire. Registrei a minha posição no expediente do Senado, na tribuna do Senado. Acho que isso é uma coisa inusitada, uma coisa extravagante. Não é? O que o TSE devia cuidar e fazer era de campanha antecipada. Não é? Dilma foi eleita basicamente por isso, porque a campanha começou em março. Não é? A campanha começou bem antes, mas em março Lula colocou na rua, com inaugurações. O senhor é a favor desse calendário sobre não poder fazer propaganda antes de 5 de julho? Não, eu acho que ela devia ter uma certa fiscalização, porque senão você privilegia o poder econômico. Né? Se você tem poderes, tem recursos, você começa a fazer outdoor, que é proibida, e voltava a ser, você começa a botar adesivo. Eu acho que são coisas que você tem que tornar todos iguais. Então deve ter um prazo determinado para você ter adesivo. Se voltar outdoor, para você ter outdoor, para você o chamado guia eleitoral, que a gente lá em Pernambuco chama guia, que é a propaganda eleitoral. Não é? Eu acho que tudo isso tem que ter tempo. A propaganda eleitoral nossa é muito tempo. Eu acho que ela devia ser reduzida. Em lugar de 2 meses, 40 dias. 30 a 40 dias. São 45 dias. Não tem chatice maior do que um guia eleitoral. Você vê aquele programa, aquele bloco. Agora, proibir um cidadão, seja ele político ou não, de a qualquer tempo e época, se declarar candidato a presidente, vereador ou prefeito, e de maneira privada... Pelos meios de comunicação modernos, não tem como evitar isso. Que a lei proíbe. Mas tentar, porque é uma deformação, você tentar fazer isso é se igualar o que a China está fazendo, o que Fidel Castro faz em Cuba. Não é? Nesta semana, recente agora, o Senado discutiu e interrompeu o debate sobre o fim do 14º e do 15º salários para congressistas. Qual é a sua opinião a respeito? Eu acho que ela devia ter extinto há muito tempo. O Senado faz coisas tão erradas, Fernando Rodrigues, que isso é uma chamada ajuda de custo, ele paga isso como ajuda de custo, que tinha lá atrás, se incorporou ao longo do tempo. O parlamentar recebia na semana que chegava em janeiro ou fevereiro e recebia quando saía em dezembro. Não é? A Câmara dos Deputados paga, mas paga pagando imposto de renda. O Senado paga que nem sequer tem o imposto de renda tributado. O imposto de renda não se paga o imposto de renda. Por aí você vê as coisas do Senado como são diferentes das outras, diferentes sempre para pior. O senhor seria a favor da extinção desses dois subsídios? Tem. Acho que o projeto da chefe da Casa Civil hoje, que foi dela, é bastante razoável. Ela extingue e permite apenas deputado federal, o caso do deputado federal, de receber quando chega e quando sai.
Quer dizer, a pessoa receberia aqui, você está se mudando, você tem que se instalar, você receberia quando aqui chegasse e quando daqui saísse. Certo. Eleições 2012, candidatura a prefeito de Recife. Não. O senhor se vê como candidato a prefeito de Recife? Não, eu já não sei, que não é meu projeto. Mas, enfim, perguntando de novo aqui. Não sou candidato, temos um campo lá de oposição, o PSDB já definiu um candidato, e há um outro campo de PPS, DEM e PMDB que vão estar tentando definir também uma candidatura. Quais são os nomes possíveis desse campo que o senhor cita, PMDB, PPS e DEM? Os dois Raul, são Raul Jung Henri e Mendonça Filho, que foi inclusive meu vice-governador e que hoje é deputado federal. O senhor tem predileção ou por algum dos nomes? Não, eu apoio o que sair candidato. Quem seria o mais competitivo? Cada um tem suas características, Fernando. É difícil você dizer isso. O mais bem avaliado hoje em pesquisas é o Mendonça Filho. Não é? Mas Raul é um grande quadro, Raul Henri, o Raul Jungmann também é. Eles estão conversando, a gente criou uma tal de mesa da unidade. Lá em julho foi uma coisa positiva, uma coisa boa que foi criada em Pernambuco, no Recife. E a gente espera até agora, meados de abril, resolver isso. Nós vamos ter 2 candidatos. É uma estratégia, inclusive, que eu defendo. Um do PSDB? E um nosso. O senhor disputou o governo de Pernambuco, perdeu, Eduardo Campos foi reeleito. Eduardo Campos é muito bem avaliado em todas as pesquisas de opinião, como um dos mais bem avaliados governadores do país. Qual é a sua avaliação do governo Eduardo Campos, do PSB, governador de Pernambuco? Primeiro, há de se esclarecer de que eu passei para ele um estado em que encontrei de cabeça para baixo, arrasado, né? Completamente arrasado, devendo a Deus e ao mundo, a 2 pessoas, a Deus e ao mundo, e consegui recuperar esse estado, botar esse estado de pé, e assim passei o estado para ele. Quando eu assumi o estado com 3 folhas de pagamento atrasadas. Não é? Eu fiz isso e investi muito em swap. Conseguimos deixar acertados os investimentos como a refinaria Abreu e Lima, e outros grandes investimentos, com o estaleiro, essa coisa toda. Ele está fazendo um governo de sequência, ele está fazendo um governo... Bom o governo dele? Está bem. Quando a pessoa está bem avaliada, não adianta eu dizer a você, por ser adversário, de que ele não presta, de que o governo é ruim. Não é? O governo é aprovado porque ele tem a aprovação da população, né? Porque ele encontrou um estado arrumado e deu sequência a isso, deu consequência a isso. Ele não cortou as coisas que ele tinha feito. 2014, Pernambuco, já tem alguma ideia do que vai acontecer? Porque Eduardo Campos não pode mais ser candidato porque já está no 2º mandato. Qual seria o cenário possível para a sucessão de governo em Pernambuco? O projeto de Eduardo é nacional, é um projeto nacional. Ele, não sei se para 2014 é complicado para ele, mas pode ser para 2018. Ele tem uma boa avaliação, eu vou dizer uma coisa aqui que não deveria nem dizer, porque não tem essa relação com ele. Ele só cresce, só se sedimenta a nível nacional, inclusive no estado da Folha de São Paulo, o estado de São Paulo, ele só se dimensiona quando ele sinalizar a diferença dele para o PT. Enquanto ele estiver junto com o PT, junto com o Lula é outra coisa, ele tem uma boa relação com o Lula que ele deve preservar. Né? Agora, para galvanizar o eleitorado do Sul e se consolidar no Nordeste, ele tem que sinalizar de que as práticas dele são práticas diferentes do PT. Porque Lula tem uma boa avaliação, mas o PT não tem essa avaliação. O senhor acha que ele é um nome real, presidenciável e competitivo para disputar 14 ou 18? Ele é um quadro novo que está se saindo bem no governo de Pernambuco. Eventualmente é um dos candidatos. Né? Não para essa eleição de 2014, eu não acredito. Mas é um quadro, ele é jovem, né? Uma pessoa com menos de 50 anos. Uma associação do PSDB com Aécio Neves e ele fazendo uma chapa já em 2014 não seria bem sucedida? Seria uma boa chapa, mas não acredito nisso. Acho que os compromissos assumidos por ele com relação, não digo nem a PT, com relação a Lula, é muito difícil um desfecho dele em relação a Lula. O desfecho dele é necessário para com o PT, mas não me parece que ele possa fazer uma ruptura entre ele e Lula.
E os seus planos eleitorais quais são? Eu não tenho muitos planos eleitorais, não. Eu estou completando já 70 anos e acho que tudo tem a sua hora, eu vou avaliar. Eu tenho dificuldade, Fernando, de raciocinar. Para a eleição de 2014, não, de 2012, não. Eu tenho a obrigação porque é agora. Mas para 2014, eu tenho 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio. A gente está acabando o primeiro trimestre de 2012. Eu tenho um tempo para ver isso. Eu não sei o que é que vai acontecer em 2012, imagina o que é que vai acontecer em 2014. Muito bem. Senador Jarbas Vasconcelos, muito obrigado por sua entrevista à Folha e ao UOL. Eu é que me agradeço e louvo a iniciativa de vocês.